De uma vez por todas, qual é o melhor CRM para a sua empresa? Eu demorei muito para compreender a importância do CRM. E quando eu entendi isso, o poder que um CRM teria sobre o meu negócio, o jogo virou. E o nosso negócio literalmente mudou da água para o vinho. E a maioria dos gestores e empresários ainda não entenderam e compreenderam a real importância de um CRM. Muita gente acha que é um lugar para receber lead, um lugarzinho para mandar um e-mail, para controlar o que o vendedor faz, ou só para conectar com o WhatsApp. Não. CRM é o coração do seu negócio, porque é lá que vivem os seus clientes. E sem clientes, o seu negócio não existe. E essa é uma decisão muito complexa de ser tomada. E ela pode impactar muito na sua operação. Inclusive, se você tomar uma decisão errada e fizer a escolha errada do CRM para o seu negócio, o impacto que você pode ter negativo nos próximos anos é gigantesco. E o custo de tempo, energia e dinheiro pode ser muito alto. Então, veja esse vídeo até o final, porque vai valer muito a pena. Então vamos lá. Qual que é o melhor CRM para a sua operação? E é importante eu falar sobre isso aqui, porque quando eu falo de melhor CRM para a sua operação, eu acho que é algo muito particular, é fato, mas aqui eu vou transitar pela minha experiência prática, pelos meus estudos e por aquilo que a gente faz nos nossos clientes. Então, assim, são dezenas e dezenas de operações que a gente já implementou CRM, é a minha experiência com mais de 20 anos em vendas, são os meus 15 anos empreendendo. Então, estou trazendo aqui muita coisa que é prática, tá? Se você leu alguma coisa no livro, viu algum outro vídeo e, sei lá, não concordar com o que eu falo, tá tudo bem, não tem problema não. Tem o meu viés, tem a minha opinião aqui dentro e tem aquilo que eu considero o melhor padrão possível. Pega o que você escutar aqui, critica e melhora para a sua realidade, certo? Então, lembrando, nós vamos passar aqui por 3 momentos, né? Primeiro é o conceito de CRM, como é que você deve escolher o seu. Depois, os critérios de comparação e as 12 ferramentas que a gente separou. E o veredicto. Então, para a gente começar o nosso critério de conceito de CRM aqui. Imagina a seguinte cena. Mesopotâmia, mais de 1000 anos antes de Cristo. E um mercador lá na Mesopotâmia, ó o cara aqui, ó, esse aqui é o vendedor brabo. Ele sabe que a esposa do João, sei lá, nem tem como ter esse nome, né? A esposa do João gosta de tecidos azuis. E que o filho do José vai completar 18 anos daqui a 2 meses. Com certeza, esse é um dos grandes mercadores daquela região. Por quê? Porque esse cara tem um CRM, ele tem uma gestão do cliente dele. Claro que talvez seja só na cabeça, talvez ele anotava em algum lugar ali, sei lá. Mas a grande questão é que isso aqui imprime o que é o conceito básico de um CRM. Por quê, meus queridos e queridas? CRM nada mais é do que um acrônimo de Customer Relationship Management, ou seja, gestão de relacionamento com o cliente. Então é o que faz, ou deveria fazer, você tratar cada cliente de forma ultra personalizada. Por que eu gosto de trazer esse ponto aqui? Porque tá em voga muita ferramenta, muita coisa, e as pessoas falam, tô recebendo muito lead, e na cabeça de muita gestora ainda, que é neném, tá? Tô sendo bem sincero, porque eu também já fui. Acha que CRM é um lugar para receber lead do tráfego pago, ou para receber um card ali. Bom, isso também é função do CRM, tá? Tanto é que durante muito tempo ficou meio que no departamento do marketing, em alguns cenários e tal. Mas entenda, o CRM, ele é o lugar para você gerenciar a vida do seu cliente. Seja de um lead novo que está chegando, que vai virar um prospect, vai virar uma oportunidade, sei lá, até mesmo os clientes da sua carteira e o que você pode vender para essa turma. Então, isso é muito importante compreender, porque você precisa entender a lógica do CRM. O conceito do CRM, ele vem antes da ferramenta. Então, até no newsletter que eu escrevi, eu dei um exemplo de um cara, e é um cara real. Ele foi considerado um grande mercador, reconhecido até hoje, quase 5.000 anos depois aí, lá na Mesopotâmia. E ele era um cara que se lembrava das pessoas. É muito legal, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho uma newsletter que chama Vender Liberta, toda segunda-feira, próximo das 7 horas da manhã. Quem assina ela é de graça, tá? Recebe um e-mail com alguma observação sobre venda, algum conceito sobre venda, testes que eu tô fazendo, enfim. Onde eu discorro um pouco mais ali, se você gosta de ler e-mail, newsletter boa de conteúdo, toda semana tá lá, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. Bom, vamos lá. Dito isso, acima de tudo, um CRM ele tem que ser a solução para o seu negócio. E para que isso aconteça, ele tem que resolver o problema do seu cliente, preferencialmente de maneira antecipada.
Isso é difícil pra caramba. Isso é muito difícil. É por isso que eu coloquei uma imagem aqui, muito simples, mas olha que doideira. Isso aqui é um cara daqui de Goiânia, chama Carlos lá, inclusive, o dono desse local aqui. Ele me manda, claro que é a automação do CRM dele lá que ele utiliza e tal, que ele manda os e-mails. E ele manda um e-mail de período que eu tenho que trocar, próximo de troca de óleo. Ele manda e-mail, nesse caso aqui, ó, substituição de jogo de pastilhas de freio dianteiro. De freio dianteiro. E olha que doideira, minha esposa levou o nosso carro no Lava Jato e me falou, o freio tá com um negócio assim. Putz, eu lembrei do e-mail do cara, falei, caramba, o cara antecipou um problema que eu poderia vir a ter. E lógico, eu não saio desse cara, não sai mesmo, porque o cara é bom. Não é só porque ele me manda e-mailzinho, não. Tem gente que manda e-mail, é porcaria, o cara é bom nesse caso. Então CRM não é lugarzinho para ficar colocando pré-atendimento, ver taxa de conversão. Isso é uma partezinha do processo comercial. Isso é uma grande parte do processo comercial. Por quê? Você vai ver que eu reforço muito essa narrativa aqui, ó, de que você tem que olhar para RevOps. Nossa, Elvis, mas que termo esquisito, você fica falando essas palavras em inglês. Cara, é porque não tem literatura clara sobre isso aqui hoje. Então, o que é Revenue Ops? Revenue vem de receita e Ops vem de Operations, né, de operações de receita. Então, as grandes operações do mundo hoje não estão olhando só para vendas ou só para marketing, ou só para sucesso do cliente, que é o CS, de maneira isolada. Revenue Ops é o conceito macro. Tanto é que na minha empresa, o macro departamento chama GR, que é o nosso departamento de gestão de receita. Embaixo dele fica comercial, marketing e sucesso do cliente. Ficam abaixo desse departamento. Na minha operação é o nome que eu dou, certo? Ou seja, não é só pensar na primeira venda, é pensar no ecossistema de receita do seu negócio. Então, qual que é o conceito que eu vou trazer para você aqui? Ó? Primeiro, olha só. Esse aqui é o funil padrão de marketing e vendas, que existia até pouco tempo atrás, que é o quê? Conteúdo de topo de funil, ou seja, um topo de funil que eu gero conscientização do meu produto, do meu serviço. O meio do funil, estou gerando interesse. Depois, o fundinho é o desejo. E aqui a parte da ação. O fundo do funil seria o comprador direto, digamos assim. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Isso aqui, ó, claro que as bases vão continuar existindo, mas via de regra, that's over. Esquece isso aqui. Esquece. Por quê? Porque hoje mudou. O cliente, ele não vem só de um lugar. Ele vê um anúncio seu, aí ele entra no seu Instagram, aí ele sai do Instagram, vai no Google, aí ele vai no Reclama Aqui, aí ele vai no ChatGPT e pergunta de novo, aí depois ele vai no YouTube, caça um vídeo seu, te vê no LinkedIn. Então, o seu cliente é você. Como é que você faz hoje? Para pensar. Via de regra, os negócios, eles tendem a ter mais pontos de contato. Então, esse funil só não serve mais. Então, para onde que a gente vem hoje? Esse funil que vocês estão vendo aqui é o famoso funil ampulheta. Ele foi melhorado, né, pela Winning by Design, uma empresa de consultoria que foi muito famosa no Vale do Silício, porque ela melhorou processos de receita de vários negócios lá, aquelas startups famosinhas do Vale do Silício e tal. E olha o conceito. Ao invés de ser só um funil de atração, tô aqui em cima, educação, decisão, e finaliza o funil, ele já tem a parte aqui, ó, de onboarding, ativação e expansão. O que é expansão? É vender mais para os meus clientes. No fim do dia, basicamente é isso. E, senhores e senhoritas, é aqui que está o dinheiro. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Uma coisa é aquisição de cliente. Pô, eu quero um CRM só para chegar a lead. Mas o dinheiro de verdade, ele está na expansão, em vender mais para os mesmos clientes. Porque você não vai ter que reinvestir em CAC, que é o custo de aquisição, né, do cliente ali. Você vai ter uma venda muito mais lucrativa, via de regra. Então, é importante que isso fique num só lugar. Então, eu estou falando de como é que você vai, qual que é o conceito do CRM, como é que você escolhe. Então, entender a lógica de processo comercial é muito importante, porque senão você vai ter só uma ferramentinha lá que fica recebendo lead. E depois, o que eu faço com esse pessoal? Aonde que eu estou documentando a jornada do meu cliente? Então, para mim, um CRM que presta, ele tem que me trazer clareza visual da jornada do meu negócio. Questões para serem ponderadas. Gente, esse mapinha aqui, ó, vamos ver, se alguém falar alguma coisa nos comentários aí, pedir, eu vou disponibilizar esse mapa para vocês aqui. Geralmente eu sempre disponibilizo os mapas aqui, mas tá rolando muito pouco download, dá muito trabalho pra gente fazer isso aqui. Então, se você curtiu e se você quer esse mapa mental para você poder abrir no seu celular, no seu computador, brincar com ele aqui, explorar cada detalhe, você vai falar aqui nos comentários. Se tiver um número relevante de comentários, aí a gente vai disponibilizar ele para vocês aqui, tá bom? Sem custo também. Então vamos lá, tira o print aí já, ó. Questões para serem ponderadas no comercial. Você quer algo só para o comercial, no CRM, que não precisa ter contato e nem acesso com nenhuma outra ferramenta e nenhum outro departamento? Não quero falar com mais ninguém na empresa? Difícil, hein? Mas se você quer isso, então você vai colocar lá no seu papelzinho para anotar o que você quer. Você tem que ter comunicação em tempo real.
dos negócios e com outros colaboradores da empresa, isso é uma questão a ser ponderada. Outra questão, como que está organizado o seu processo comercial? Você tem clareza do funil, as etapas, o seu perfil de cliente ideal, o seu processo comercial está organizado? Você tem clareza das rotinas e ações do seu comercial? O que eu tenho que fazer quando o cliente fala isso? O que eu tenho que fazer na segunda de check-in? O que eu tenho que fazer de check-out? Eu não tenho nada disso. Então tem um vídeo aqui no meu canal. Esse aqui, como organizar o departamento comercial. Eu uso a teoria das restrições nas vendas. Eu falo que é o modelo de gestão de Jeff Bezos porque é. Então assim, se você não viu esse vídeo, depois assiste, eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá no meu canal, vai te ajudar a dar um norte para você organizar o seu departamento comercial, beleza? Então, perguntinhas finais, né? Seu CRM resolve o problema do seu cliente? Seu CRM, ele ajuda o time de operações? Seu CRM ajuda o time administrativo? Se sim, então ele ajuda o seu time comercial a vender e ajuda o seu negócio a crescer. Então, dito isso, eu fiz um overview aqui sobre o conceito de CRM e o que você tem que ter claro para escolher o seu. Se isso aqui não tá claro para você, para de ficar procurando ferramenta. Sério, para de perder tempo da sua vida. Eu vou fazer cotação do CRM que é melhor. Resolve o básico. Vai organizar seu comercial. Tem um vídeo aqui explicando como é que você vai fazer isso. Mas vem comigo agora, depois você volta no vídeo. Vamos lá. Item 2 agora. Critérios de comparação e ferramentas. Quais foram os critérios que eu elegi aqui para fazer o comparativo de ferramentas? Funcionalidade, de forma geral, o que tem, o que não tem no CRM. Integração entre a empresa. Cara, a gente tem comunicação interna, tem tarefas entre diferentes departamentos, eu consigo mandar uma mensagem pro cara lá de logística, eu consigo mandar uma mensagem pro cara do frete. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Mesmo que sua empresa opere de forma totalmente física, presencial, isso aqui faz uma diferença gigante. Porque tem um monte de gente que tem um monte de grupo de WhatsApp, e tem o drive da empresa, aí tem um arquivo no computador do fulano, uma planilha no computador da ciclana. Cara, pelo amor de Deus, 2026 a gente tá. Eu acho que uma ferramenta de gestão comercial, que é o oxigênio da empresa, tem que conversar com todo mundo, é a minha opinião, tá bom? Bom, preço, custo-benefício. Quarto item, capacidade de integração com RP e outras ferramentas de comunicação. Aqui é o Omnichannel. Então, integra com WhatsApp, com e-mail, com telefonia, com Instagram, com Facebook. Por quê? Porque isso é importante também. Então, consegue integrar com o RP, eu consigo fechar uma venda e já ir direto pro RP, gerar uma nota pro cliente, dar entrada lá no meu caixa, consigo fazer isso? Dá para integrar? Então, esse é um ponto muito importante. Nível de automação. Qual que é o nível de automação que tem? Seja para venda direta, seja para documento, tarefa ou atividades interdependentes. Quando eu falo isso cara, os CRMs que eu vou falar, que eu vou vender muito bem aqui, a ideia deles, você move uma etapa, ele manda um formulário para o cliente. O cliente preencheu o formulário, ele já move de etapa, já cria um contrato, uma proposta, manda para o cliente assina pelo próprio CRM ou pelo celular dele ali. O cliente assinou, já vai automaticamente para uma outra etapa. Então, dá para fazer isso aí? Ou você tem que ficar fazendo proposta na mão, você tem que ficar fazendo contrato manual? Eu acho que isso é importante. Eu acho que esse é um nível de automação que é muito importante. E não tem que ser ferramenta cara. Tem ferramenta ridiculamente barata. Inclusive algumas que você pode usar até de graça que fazem isso aqui. Facilidade de uso por parte dos times. Por que eu não estou falando só do comercial? Se eu acho, é o meu viés, que tem que integrar outras áreas, eu acho que é importante que outras pessoas do time também tenham facilidade no uso. Beleza? Nível de suporte e documentação de ajudas, que é muito importante. Se você vai lá e tá com problema e só tem um chat lá que tem uma IA ruim para te atender, um bot ruim, ou é só uma base de textos ali, talvez não resolva muito bem. E, desculpa, eu tô meio rouco, saindo de uma gripe agora, então não fiquem bravos comigo não, minha voz tá meio zoada também. E formato de organização de dados. Isso aqui você não tem noção do poder que é isso aqui, que são as hierarquias de entidade. Gente, isso não é válido só para um CRM, vale para um RP, vale para todo tipo de organização de gestão de dados de empresa. A entidade mais importante é a empresa, depois vem os contatos vinculados àquela empresa, depois vem os negócios que eu faço com essa empresa. Então eu posso ter uma empresa com 2 pessoas diferentes lá dentro e ter 3 negócios com um e 2 negócios com outro. Inclusive um eu perdi, outros 2 eu ganhei. Então o negócio, gente, não é a empresa. Entendeu? A empresa é a Apple. O negócio hoje eu vendo 1 tonelada de ferro para Apple, amanhã eu vendo 1 tonelada de silício, depois, entenderam? Eu posso ter vários negócios com uma mesma empresa. Então, eu acho que a forma de organizar os dados é extremamente importante. E eu vi muito CRM aí que não tem nesse nível de critério de organização. Então, eu nem coloquei aqui porque eu não acho que isso é um CRM sério. Beleza? Bom, dito isso, tá aqui o nosso painelzinho.
Tá aqui o nosso painelzinho. O que é esse painelzinho, Elvis? Vamos lá. Qual que é o melhor CRM para sua empresa hoje? Qual que é o melhor CRM para sua empresa hoje? O que a gente tem aqui, ó? Quais foram os que eu escolhi? Bitrix 24, o Agendor, o RD Station, que eu particularmente, enfim, tenho minhas considerações sobre eles, mas eu vou falar já daqui a pouco. HubSpot, cara, HubSpot é HubSpot, né? Não tenho o que falar. Uma coisa dele que é extraordinariamente sensacional é o preço. Caro pra caramba, sério, eu acho muito caro pelo que entrega, então é uma marca, é uma grife, saca? HubSpot é uma grife. Agora, se eu tô falando de grife, eu tenho que falar da Salesforce. O trabalho que o Mark Benioff fez, e eu sou fã dele, sou fã da Salesforce, esse cara praticamente criou o SaaS, o sistema de poder usar um software na nuvem. Se você tem mais de 40 anos, talvez você se lembre que antigamente você tinha que comprar um CD do software, a licença, aquele rolê. O cara permitiu que você assinasse. Simplesmente pode assinar aqui e vamos embora. Então, Salesforce é uma grande grife, uma grande referência, mas existe um porte de empresa que talvez já possa valer a pena usar um Salesforce, tá? O Zorro CRM, para quem não conhece, nosso queridíssimo Zorro, é uma empresa indiana, versátil, gosto da Zorro, tem um pouco de tudo dentro dela, mas eu tenho algumas considerações. Vocês vão ver que uma das coisas que eu falo muito aqui, gente, é que eu sou muito contrário a ter muitos módulos vendidos separadamente, a ter um custo por usuário e tal. Tem o Plumes, que é um CRM brasileiro também, já sofri demais com outros clientes meus que utilizavam e tudo mais. Foi comprado pela Sankhya, então olha que legal, né? A TOTUS, né, comprou o RD, Resultados Digitais, RD Station como um todo, e a Sankhya comprou o Plumes. Coitado de todos, a minha visão, tá? Fiquem bravos comigo não. Eu tenho até hoje clientes que utilizam o Plumes aqui e eu tenho algumas considerações. Mas é ok, tá bom? É o CRM ok, essa que é a jogada. Tem o Como CRM, eu nem ia colocar ele aqui. Mas ele é hypadinho, ele se posiciona como o CRM para WhatsApp, etc e tal. Enfim, eu tenho várias considerações sobre. É um CRM simplista na minha percepção, mas ele tem um custo-benefício interessante e tá aqui também no Rock. Pipedrive, cara, o Pipedrive, ele é o seguinte. Ele é, como a gente diria aqui em Goiás, simprão de tudo. Ele é bom, cara. Ele não é ruim. Mas ele é um bom CRM limitado ali a uma parte da venda. Eu acho que tem muita coisa que ele poderia fazer. E ele é muito versátil e, sei lá, acho que o trabalho de expansão da marca como um todo, da Pipedrive, eu acho que ela foi muito baseada em parceiros. Então tem muita gente. Ela foi uma das pioneiras a abrir vários tipos de integração nativa com ferramentas. Então assim, é um CRM ok. Lembrando, os principais aqui eu vou entrar dentro deles e vou mostrar para vocês, tá? De forma prática. Bom, os últimos de baixo aqui, eu tenho o Mosquite, que é um CRM brasileiro, BR. Eu tenho o Nectar CRM, que inclusive é daqui de Goiânia, o fundador, o time de lá, cara, um time sensacional, eu gosto muito da galera de lá. Eu tenho algumas considerações, porque eu tenho alguns clientes que usavam, então eu não gosto muito desse lance do cara que quer cancelar e ter uma multa do caramba. Sério, eu tive clientes que pagaram 15, 16 mil de multa pra sair do CRM. Então, sei lá, cara, que medo é esse, saca? Não sei, o CRM é bom, ele é ok, tá? E tem o Pipe Run também, que é brasileiro. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, senhores e senhoritas. Eu não vou apresentar cada um deles, a gente nem tem tempo hábil para isso. Mas eu vou deixar aqui o link, tá aqui embaixo, o link é de graça para você entrar nesse comparativo aqui de CRM. E o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e só clicar aqui, tá vendo? Você vem aqui, clica no CRM, e ele já vai comparar os dois. Ó. Então eu deixei aqui o Bitrix e o Agendor. Aí você consegue ver algumas coisas aqui, ó. Tem o preço inicial, o valor por mês, por usuário, né? O teste, se ele tem um teste gratuito, pô, o Bitrix é ilimitado, o Agendor são 7 dias. Né? Qual que é o score geral dentro dos critérios que eu pus aqui? O Bitrix tem 9, esse aqui, pô, tem 8. Beleza? É um CRM completo, tem comunicação interna, gestão de tarefas, IA, Copilot, mobile. Gente, outra coisa. Mobile, o aplicativo de CRM, o CRM, que só funciona bem no computador, deixa eu te falar, esquece. Nós estamos em 2026. Tem muita ferramenta de CRM que é uma porcaria no celular. Então, o que eu considerei aqui é, cara, tem que ser bom. Eu tô falando disso, tem um aplicativo, mas presta. O vendedor consegue mandar um áudio, esse áudio transcreve, vai pro comentário do card, ele aperta um botãozinho, faz uma automação, manda o link pro cliente. Faz isso seu CRM? Se não, velho, esquece. Não compensa, minha visão, minha opinião. Por quê? Porque vendedor que é vendedor, ele não tá só no computadorzinho aqui. Ou se ele tá no computador, ele tá no rock aqui, ele levanta, ele vai ali, ele manda uma mensagem, liga para um cliente. Então, assim, tem que ser muito bom no mobile, minha opinião. Então, qual que é a jogada, moçada? Você pode colocar os CRMs que você quer fazer a comparação aqui, certo? E marcando, ó, pô, quero comparar Salesforce com a Agendor. Aí ele já vai mostrar aqui também.
Beleza? Elza, eu quero comparar todos. Massa, vem aqui ó, e seleciona tudo. Pode vir aqui e selecionar todos eles, que ele vai te dar um painel muito legal de todos eles. Olha só que doideira. Então tá aqui, ele tá mostrando todos de tudo. Qual que é o valor aqui? Como é que ele cobra? Ó, isso aqui é um ponto que eu falei que é muito relevante na minha opinião. CRM que cobra por usuário, eu sei que é um modelo de monetização mais assertivo, mais lucrativo, possivelmente, mas eu não gosto. Por quê? Porque aí, quando ele cobra só para o usuário, o gestor, a gestora não vai querer colocar outras pessoas da empresa lá dentro, porque vai aumentar demais o custo, a pessoa não usa tanto. Então, a minha preferência que eu vou falar para vocês aqui é um que não cobra para o usuário. Entendeu? Não cobra para o usuário. Ela cobra um plano mensal e tchau, você vai pôr a galera que está lá dentro. Então, isso, na minha opinião, é muito relevante mesmo. Então tá aqui, ó, o modelo de precificação. Tem alguns aqui que chama sistema híbrido. O que é o híbrido nesse contexto aqui? É aquele que fala assim, não, a gente cobra R$ 80 por usuário acima de 3 usuários, acima de 40 usuários, acima de não sei o quê. Então é um formato híbrido, né? Que ele fala que cobra só uma mensalidade, mas no fim do dia você vai ter que ter no mínimo X usuários. Entendeu? Então, esse é um ponto que é muito importante. Então, tá aqui, ó, cada critério. Bom, se o CRM é completo ou não, todos são bons CRMs completos. Comunicação interna. Todos têm comunicação interna? Bom, tem alguns que não tem aqui, o Pipedrive não tem. Na verdade, até fazendo uma observação, tá? Outras ferramentas aqui, quando eu falo de comunicação interna, muitos aqui, no nosso comparativo, eles têm, mas às vezes é uma comunicação interna que eu mando uma mensagem lá no comentário do negócio e aparece o arroba para a pessoa lá. Quando eu falo de comunicação interna eficaz, na minha opinião, eu mando um áudio pelo meu celular, pela mensagem, eu vou lá e mando. É um bate-papo, como se fosse um messenger mesmo, tá bom? Então esse que eu acho mais relevante. Gestão de tarefas, quase todos têm, tem algumas variáveis específicas. Depois, automação, todos aqui têm automação. E lembrando, viu? Quanto maior o nível de automação, vai ficando mais caro os planos. Se tem uma IA, algum tipo de copilot para ajudar lá dentro, quase todo mundo tem. Bom, tá aqui o Plumes, que não tem uma IA ainda assertiva. Tá aqui o Mosquite, que não tem. Tá aqui o Nectar, que ainda não tem, com excelência, na minha opinião. Tem o PipeRun também não. Então, vai começando a fechar o cerco. Documentos. Pô, o Agender também não tem de maneira eficaz. Por se você é usuário, revendedor dessas ferramentas aqui, eu testei e a gente pegou base de cada um dos sites aqui. De novo, algumas eu já usei por muito tempo, porque eu tinha clientes que usavam. Tipo, a Agenda eu usei por muito tempo, tá bom? Mas todas aqui eu já utilizei, todas eu já testei e algumas eu separei um teste aqui para vocês verem na prática. Se tem e-commerce, se tem automação de documentos, se tem criador de site, se tem um aplicativo mobile, tudo isso que faz diferença para mim. Ó. Então, ó, tem algumas aqui que não tem. Ó. Aí, então é importante você olhar com detalhe cada um aqui. O que eu vou fazer de maneira prática? Eu vou agora mostrar para você alguns deles por dentro e o que eu gosto, o que eu não gosto, beleza? Começando aqui no HubSpot. Gente, HubSpot é o velho de guerra, é uma ferramenta que foi uma das primeiras, na minha opinião, a simplificar a estrutura de vendas e marketing, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Eu não tenho clareza da conexão, que eu vou chamar de túnel, entre uma e outra. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o Bitrix 24 daqui a pouco, e eu tenho lá um funil de venda de serviço, por exemplo, ele já tem um túnel que me conecta com uma implementação, e é visual, simplificado, aqui eu acho um pouco mais complexo. Nós temos um cliente que, a gente tem alguns clientes, né? A gente tem um cliente especificamente que ainda usa HubSpot, e ele não mudou de CRM, inclusive, porque ele tem uma multa lá de dezenas de milhares de reais e o cara não pode sair. Então, cara, eu acho isso uma sacanagem, mas beleza. Então vamos lá. Então aqui do lado, ó, deixa eu aumentar a tela aqui para ficar melhor para você. Então aqui do lado aqui eu tenho o menu com um pouco de tudo. Eu clico aqui em CRM, eu tenho contatos, empresas, negócios, tickets, perdidos, etc. Eu tenho marketing, que são as campanhas e tudo mais. Eu tenho aqui conteúdo, que é criar landing page, então tem esse ponto. Vendas, parte de trabalho de vendas. Eu tenho aqui a parte do comércio, que eu posso vincular com o CRM especificamente. Eu tenho a parte de serviço. Eu tenho gerenciamento de dados aqui dentro, eu tenho automação, que são os fluxos de trabalho, que na minha visão, sei lá, eu acho muito complexo. E não é que talvez eu seja um ignorante, né, na sua visão, mas o lance é que depois que você vê uma coisa, é difícil você desver. Então depois que eu vi a ferramenta que eu considero a melhor, e eu vejo todas as outras e posso entrar e testar, eu falo, caraca, bicho, tem muita coisa para fazer aqui ainda, beleza? Então ele tem aqui um modelo de pipeline simples que ele vem. Agora vamos lá, vamos criar um negócio aqui agora, vem aqui no maisinho aqui em cima.
Vou criar o quê? Um contato, uma empresa, um negócio? Vou criar um negócio. O cliente me ligou e vai começar uma conversa comigo. Então, vou criar um negócio. Aqui eu já tenho um gargalo. Nome do negócio: teste de vendas, YouTube. Qual que é a pipeline? Pô, pipeline de aquisição de cliente. Mas porque você tenha mais, né? Qual estágio? Ali no estágio inicial. Preço? Não tem ainda, que eu vou organizar. Data de fechamento, proprietário de negócio. O Elvis, tipo de negócio. É uma nova empresa, uma empresa existente? Beleza, vamos lá. Prioridade, média, alta, baixa? Eu não sei, eu gosto de criar negócio mais rápido. Associa o negócio com o contato com a empresa. Aqui é um ponto. Ó. Empresa, vou colocar aqui Live Sales. Ele não puxou. Tá vendo aqui, ó? Eu tô dando enter, ele não me deixa. Então eu tenho que voltar e cadastrar a empresa para fazer. Cara, perdeu tempo, perdeu prazo, porque ela não estava cadastrada. Então esse aqui é um ponto negativo, na minha opinião, tá? Beleza, vamos abrir um negócio aqui. Então nem vou criar esse aqui agora. Vou fechar ele aqui. Vamos abrir um negócio? Eu já tinha feito um aqui uma vez. Então vou abrir aqui para você dar uma olhada como é que é o template por dentro e tal. Então tá aqui, ele tem esse formato aqui dentro. Tem aqui o histórico, a visão geral. Eu posso vir aqui criar as atividades que eu posso fazer para esse cliente. Existe a possibilidade de criar automações. Isso aqui é um ponto positivo. HubSpot ele tem uma automação de criar proposta também bem legal, bem bacana, dá para mandar para assinatura. Então, ele tem esses pontos positivos. Então tá aqui, é a forma que eu tenho a visão geral do negócio, quando que ele foi criado, quem são as pessoas, se tem tickets, se tem algum chamado. Eu posso vir aqui e colocar algumas observações sobre o negócio, né? Tá vendo aqui, ó, registro do negócio, eu posso colocar algumas coisinhas aqui, mas eu ainda acho meio, sei lá, eu não acho tão assertivo, não tem um botão assim, ó, comentário, já vou e clico em comentário, já falo o que esse cliente fez, onde que a gente tá, etc e tal, beleza? Então, isso aqui é um pouco do HubSpot, de uma maneira muito simplificada, tá? Pelo amor de Deus, uma ferramenta maravilhosa, bom? Beleza, depois a gente tem aqui o Pipe Drive. Então, o Pipe Drive, a tela inicial é essa aqui, você pode personalizar, né, tudo. Eu nem sei porque que o Pipe Drive hoje em dia tá roxinho, ele era verdinho antigamente, mas enfim. Então, tem aqui a parte de Pulse, que é essa ideia de começar a colocar as atividades, o que tem para fazer. Ele tem, tipo, um pulso ali do seu trabalho, das atividades que você já colocou no CRM, então tá ficando bem legal isso aqui. Aí tem um campo aqui de leads, certo? E aí tem live chat, que você pode colocar dentro de um site, tem as integrações, tá bem bacana isso aqui. Essa integração com o LinkedIn, não sei como tá funcionando, não vi materiais sobre, mas se tiver legal no LinkedIn, maravilhoso, que já é um ponto super positivo, tá? Aqui eu tenho os negócios, aí tem aqui qualificado, contratados, que é o que já vem pronto, por exemplo, tá? Eu fiz um aqui de empresa teste também, com os meus dados só para testar. Então aqui tem um pouco do template. Aqui eu já acho melhor, ó. Eu clico aqui em anotações, eu falo, ó, o cliente me disse que a mulher dele vai pensar ligar amanhã. Então eu já venho aqui, eu deixo um comentário. Eu gosto de deixar um comentário, que eu acho que isso é um critério básico de vendedor, certo? E eu já venho aqui uma atividade. Qual que é a atividade? Ligar para o cara, ligar para a moça. É o que? Uma chamada, uma reunião, uma tarefa? Blá, blá, blá. Posso colocar várias atividades aqui e ele já vai para minha agenda. Acho legal também, acho isso um ponto bacana. Ele vai mostrando o tempo que ele está parado. Então, olha, já está há 10 dias aqui, porque tem 10 dias que eu criei esse card aqui. Eu passei essa última semana testando cada um deles, fazendo algumas brincadeiras e tal. Ele já me permitiu criar um negócio de forma mais rápida. Então, ele já tem um botão novo aqui. Ele está com uma IAzinha, está ficando boa, viu? Por enquanto não está 100%. Eu posso vir aqui criar um negócio rápido. Ó, pessoa de contato, José Marques, teste. Se não tiver, ele já me dá o botão para criar. Gente, CRM que não tem isso aqui faz o vendedor perder tempo. Por isso que eu falei mal do HubSpot ali. E se tiver outra forma, HubSpot, simplifica para nós, pelo amor de Deus. Então tá aqui, ó. Já posso criar o cara aqui, a moça, e pronto. E já posso colocar algumas informações, eu posso adicionar uma etiqueta, criar as etiquetas também. Pô, qual etiqueta? Venda, não sei o quê, blá blá blá. Então, é até legal, tá bom? Tem alguns pontos legais aqui dentro dele, então eu acho que é um CRM bom, básico de venda. O que eu acho que falta aqui? Cara, aquilo que eu falei para vocês, as conexões, os túneis, poder falar com mais gente aqui dentro. Eu tenho uma parte aqui só de projetos e tudo mais. Eu tô com a licença baratinha aqui, né, free. Tem a questão das campanhas. Perdão. E o que é a lógica das campanhas? Dá para você fazer campanha de e-mail marketing. Gente, todos os CRMs que se prezam estão fazendo isso aqui. Aí eles vão vendendo os módulos avulsos muitas vezes, né? Então esse é um ponto. Caixa de entrada, que é o quê? Vincular o e-mail. Isso aqui é útil demais. As atividades que a pessoa tem para fazer. Então o que ela tem que fazer hoje, amanhã? Tem que ligar, tem que mandar mensagem. O que eu tenho que fazer? Isso aqui é muito legal também. Os contatos, né? Aí vão entrar pessoas, organizações, etc. Alguns insights aqui. Eu acho que isso aqui ainda está muito ruim.
você pode criar o painel ainda. Você pode personalizar, você pode vir aqui criar o seu painel, mas eu ainda gosto da versão visual de outras empresas. E aqui, eu cadastrando os produtos básicos. Então, assim, o básico de venda, o Pipedrive resolve bem, tá? Então, acho que é um bom CRM. Essa é a minha percepção, beleza? Aí a gente tem aqui o Mega Master da Salesforce. Cara, Salesforce é brabo. É um dos melhores CRMs de legado para o mundo. Dependendo do nível e porte da empresa, ela tem que ter um Salesforce da vida. Mas não é para todo mundo, né? Nem por conta do preço, porque ele é muito complexo. Então, ele tem vários tipos de módulo diferente. Vários tipos de módulo. Tem um só para lead, tem um outro só para venda, tem um outro só para marketing. Você vai tendo que comprar, anexar. Para você personalizar, é muito complexo também. Então, olha lá. Vou vir aqui do lado esquerdo aqui do menu, em vendas, por exemplo. Aí eu tenho aqui vendas, certo? Dentro de vendas, eu tenho as oportunidades. Perdão. Tem aqui os recentes e tal. Vou mostrar como é que eu crio, né? Por exemplo, recentes. Eu vou vir aqui e vou criar uma. Eu vou criar um negócio nas que eu acho principal, porque, gente, criar um negócio é o básico. É tipo assim, é tirar da agenda do papel do WhatsApp e colocar aqui dentro. Nome da oportunidade, ó, venda para YouTube. Nome da conta, qual que é a conta de negociação? Eu criei uma conta aqui da Live e tudo mais. Data de fechamento, pô, não sei, mas que já é para fazer forecast, para avaliar o que você tem para fechar. Vamos supor que seja dia 5. Valor, não tenho. Descrição, teste, blá, blá, blá. Então, estou criando oportunidade. Fase, na fase de qualificação. Probabilidade, 10%. Eu ganhei a próxima etapa. Dá pra mudar isso aí? Dá pra mudar tudo isso aqui. Mas eu já acho meio chato, meio complexo. Apesar dela ter sido disruptiva naquela época, sei lá, acho que hoje não tá igual. Aí vem aqui a oportunidade. Vários dados e tal. E olha que doideira. Tá vendo aqui, ó? Colaboração aprimorada com o Slack. Como a Salesforce comprou o Slack, aquela ferramenta de comunicação, você tem que ter uma conta no Slack e usar ela aqui pra vir pra cá. Não é um negócio nativo de conversa, dinâmico, leve. Eu praticamente não gostei muito. Mas já é melhor, não tinha nada antigamente, então já tá bom, né? Pra quem não tinha nada. Então tem aqui mais informações sobre a oportunidade. Pô, eu vou jogar aqui já na etapa de proposta. Eu já poderia criar uma automação. Aí eu vou aqui colocar em marcar como fase atual. Então vinha alteração bem sucedida. Eu tenho um históricozinho aqui. Eu posso vir aqui colocar mais informações. Eu posso fazer um agendamento. Eu posso mandar um e-mail. Eu posso fazer um apontamento. Eu posso criar uma tarefa, certo? Eu posso registrar uma chamada que eu fiz pro cliente e tal. Eu não acho muito. Como é que eu vou dizer? Eu não acho muito friendly, sabe? Facinho, legal, amigável. Não, sei lá, eu não gostei muito, porque eu já vi outras coisas também. Aí tem um só de serviço, tem um só para marketing. Lembrando que isso aqui é o plano gratuitozão, tá vendo? Aí eu posso mandar um e-mail e tudo mais. Então são módulos meio complexos. Claro, todas as ferramentas que eu tô falando aqui, se uma empresa ajudar você a implementar bem, vai ficar muito melhor do que eu tô te mostrando. Tô te mostrando o básico. Então assim, tá aqui. Se você gostou da corzinha, do azulzinho, tá show demais, tá show também. Bora pra Zorro. Galera, a Zorro, ela já é uma ferramenta que eu gosto mais porque ela tem tudo em um. Só que são módulos. Então você tem o Zorro CRM, você tem o Zorro Mail, Zorro Marketing. Então é um completo. Aí eles têm um pacote, salvo engano, chama Zorro One. Eu acho que é One. De uma só coisa e tal, que tem um pouco de tudo. Mas aí cada time vê só o módulo dele. Então o cara vê só o do CRM e tal, o time de vendas. E é positivo também, não tem nada de ruim. Eu gosto da Zorro especificamente como negócio, como operação. Então tem aqui, ó, já tem ó, clientes potenciais, contatos, contas, negócios, previsões, documentos, campanhas. Tá vendo as atividades, o que eu tenho de estoque, as integrações que eu tenho aqui dentro, tá vendo? Eu posso adicionar outras integrações. Eu tenho aqui uma página inicial, alguns relatórios, etc. Então aqui tem uma das pipelines. Isso aqui é uma pipeline, é um dos funis de venda aqui dentro. Então eu vou criar um negócio rápido aqui para você ver como é que faz. Ó, vim aqui embaixo, ó, criar negócio. Vim aqui em criar negócio. Nome do negócio, teste novo, YouTube. Qual que é a conta? Pô, é a conta lá que eu... Deixa eu colocar um aqui, Elvis Vendas. Tipo, novo negócio. Próximo passo, sei lá, eu tô começando agora. De onde que veio esse cliente? Ah, veio de outro funil. Você pode configurar a origem, tá? Vou colocar aqui que deixa eu ver aqui, conversa. Conversando fiado, apareceu alguém. Vou colocar aqui, José Alves. José Alves, não existe? Me permitiu criar o contato? Ó, novo contato. Check. Ele abre um outro abinha, mas beleza, me permitiu criar um novo contato. Já vou salvar aqui dentro, isso aqui já é importante, certo? E aí eu tenho os outros caminhos aqui, ó. Aí eu venho aqui, deixa eu vir aqui em cima, porque eu tô com um negocinho da gravação. Que estágio que tá? Pô, aqui já tem a campanha fonte, não sei, posso marcar. Eu vou salvar o cara.
Data de fechamento. Não sei, eu vou pôr dia 12. Não gosto de pôr isso como obrigatório, não. O vendedor às vezes inventa qualquer coisa ali para colocar. Aí já tem uma estrutura fixa que vem aqui, certo? Eu sempre gosto de pensar assim: o vendedor está falando com o cliente. Aí ele abre o CRM. Cadê? Onde que ele vai colocar a informação, as notas que ele colocou? Então ele tem que descer aqui, ele desce e vem para cá, ó. Conversa com o cliente. Acabei de falar com ele e descobri que blá blá blá. Ponto, salvou, ponto, já tá aqui. Então, o CRM é para isso. Isso aqui eu tô no processo de pré-venda. Mas e a base? E as contas? E os negócios ali dentro que eu tenho? Os contatos? Como é que eu vejo essa turma? Como é que tá organizado? Tá aqui os meus contatos, eu posso segmentar, eu posso ter um mini BI. Então, o Zorro é um CRM ok. Mas lembrando, você pega um valor para o Zorro CRM, você tem um valor para o de comunicação, um valor para o e-mail, um valor para... Quando você vai juntar isso aqui tudo, fica puxado, tá? Então, o RD CRM, mesma coisa. Vende um pacote lá com um monte de coisa e esse aqui é só do CRM. Esse aqui é só o CRM básico, certo? Então, tá aqui, é meio que a visão de negociação. O início do CRM é esse aqui. Você pode personalizar também. Tem a parte das negociações aqui. E vamos lá, vamos criar uma negociação, um negócio? Então, ó, criar negociação. Vamos ver qual que é a facilidade? Nome da negociação, venda YouTube. Funil de vendas, vamos naquele funil padrão, espero que você tenha 10 diferentes. Etapa do funil de vendas, sem contato. Qual que é a fonte? Ele veio pelo site. Tem alguma campanha? Não. Empresa, se eu não tiver empresa, ele já tem um botão de criar empresa. Ó lá, ó. Entendeu? Isso aqui já é bom. Ó. Teste Live 1. Aí ele já me permite colocar um segmento aqui. É banco. Live é um banco, hein? Profetizando. E eu posso adicionar um contato. José do banco. Salvar e criar. Pronto. Já me permitiu criar a empresa e o negócio básico. Tá aqui, ó. Venda YouTube. Eu posso vir aqui colocar uma tarefinha. Eu posso vir aqui colocar... já enviar um e-mail para o cliente, se eu estiver cadastrado, eu posso mandar para ele por aqui. Agora, lembra do que eu falei? Cadê o lugarzinho que eu venho aqui rapidinho e escrevo alguma coisa que eu acabei de falar com o cliente? Gente, eu tô falando como vendedor, não de ferramenta, certo? Tô falando como vendedor, dia a dia, cara. Você tá falando com o cliente, você já tem que ter um lugar rápido para você fazer essa parada aqui. Na minha percepção, a minha opinião, entendeu? É a minha opinião. Tem que ter um lugarzinho rápido. Pô, produto, serviço, tarefas, arquivos, propostas. Eu quero ter um lugarzinho para me colocar alguma coisa aqui rapidinho. Aqui, ó, criar anotação. Opa! Bora vender. Pronto. Salvei no histórico. Ficou na minha linha do tempo. Beleza? Então, claro, estou fazendo uma demonstração sem vergonha, mas para você ter uma noção visual de todos eles aqui. O que você não está vendo aqui? Lugar para falar com outras pessoas. Agora, senhoras e senhores, é um ponto aqui que eu vou mostrar a ferramenta que eu considero mais assertiva, que é o quê? O Bittrex. O Bittrex, moçada, é uma ferramenta russa, tá? Só que ele integrou o tudo em um, né? O all-in-one. Então você tem aqui dentro comunicação, você tem o CRM, você tem tarefas e projetos, você tem sites e lojas, você tem uma parte de RH gigantesca aqui dentro, você tem IA nativa, você tem automação de projeto, processo, 1 milhão de coisas. Inclusive, olha que doideira. Isso aqui que vocês estão vendo, essa telinha aqui minha, isso aqui é uma lousa do Bittrex. O Bittrex ele tem também um lugar que eu vou lá e crio lousa, então eu faço aula, eu faço treinamento. Deixa eu contar um negócio pra vocês, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a minha base do comercial, é a minha estrutura master do comercial, claro que eu tenho outros documentos, mas isso aqui é a minha estrutura master do comercial, onde eu tenho aqui meu lead scoring, então tá aqui, ó. Meu time comercial tem acesso a isso aqui, ó. Qual que é o meu critério de cliente top, qual que é red flag que eu não quero atender, as metodologias que a gente vai utilizar, como que funciona o meu atendimento, blá, 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 atendimento 1, qual que é o output do atendimento. Tem um monte de coisa legal aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a base do meu comercial, isso aqui é uma frente só de venda de licença, serviço pontual. É como se fossem os desenhos que eu faço. A gente tem uma outra lousa aqui, ó, só de onboard de cliente. Fechamos o contrato, como que tem que ser o passo a passo para receber o cliente, depois que ele assinou o contrato, como é que é o kickoff. Cara, é muito legal. Eu uso isso aqui para tudo, inclusive para a aula que você está vendo agora. Então esse aqui é o Bittrex. Eu tô dentro do Bittrex. Eu posso compartilhar esse link aqui com qualquer pessoa. Agora, vamos dar uma olhada no geral aqui com ele? Bom, olha que interessante. Em uma plataforma só, eu tenho um pouco de tudo. Lembrando, viu? Eu tô vendo tudo aqui. Só que cada cliente nosso, o perfil do menu do lado esquerdo aqui é personalizado para aquilo que ele considera ser relevante, certo? Então eu tenho os itens que eu uso aqui. Então tem um feed que eu posso conversar com todo mundo, mandar um vídeo. Aqui do lado direito, ó, tá a minha agenda, com tudo que a gente tem. Inclusive é sincronizado com o Google Calendar, que é o que eu uso. Se eu marcar no meu celular, já vem para cá e vice-versa. Marcou aqui, já vai para lá. Tarefas, postagens mais populares da galera,
certo? Ó, o Iago postou alguma coisa aqui em um dos projetos de cliente nosso, sobre um suporte. Do lado direito, isso aqui eu acho sensacional. Olha que doideira. Eu tenho um bate-papo aqui, ó. Eu tenho um bate-papo. Cada negócio pode virar um bate-papo, depois pode sumir. E no meu caso, cada projeto de cliente, cada contrato que eu assino vira um bate-papo também. Então tem um grupo aqui só do financeiro, aquele monte de grupo que você tinha antigamente, de WhatsApp. Pra quê, cara? Vem pra cá. Bota, você pode pôr tudo dentro de uma só ferramenta. Então já tá nos planos, ó. Isso aqui pra mim já é sensacional. A gente tem um agentezinho aqui, ó, que se tem negócio novo ele me fala, se eu tô com tarefa atrasada ele me fala, me cobra, né, puxa minha orelha. E aqui eu posso conversar com qualquer colaborador, qualquer pessoa do time, pelo celular e pelo computador. Então isso aqui pra mim é sensacional. Um detalhezinho que eu gosto sempre de mostrar aqui, ó, a diferença disso aqui para um WhatsApp, tá? Se você abrir no celular é igual o WhatsApp, basicamente, mas olha só, eu posso mandar uma tarefa pra alguém, ó. Opa, por favor, faz o envio das notas fiscais, sei lá. Eu posso vir aqui na mensagem e, pelo celular ou pelo computador, eu vou lá e crio uma tarefa. Então eu não perco nada. Isso aqui eu posso fazer com financeiro, com marketing, com vendas, com frete, caramba, quatro. É o que eu quiser. Então, gente, isso aqui é muito poderoso, tá bom? Quando eu venho aqui para a parte do CRM, deixa eu dar uma visão geral do CRM aqui. Eu tirei alguns itens aqui para a gente mostrar só o básico, tá? Ele tem um funil de leads, então tem algumas coisas ocultas aqui para vocês, agora nesse momento. E a gente tem um funil de negócio. Aqui em cima eu consigo ver leads, negócios, inventário, que são os catálogos dos clientes, as vendas, que são os canais de vendas, as análises, já vou mostrar algumas para vocês, o BI do Bittrex, que tá sensacional, automação de projeto, de processos, né, e tudo mais, e mais coisinhas que são configurações, eu tenho formulários aqui dentro, perdão, eu tenho bastante coisa. Eu vou clicar aqui em negócios, acho que tem um de negócio aberto aqui, que eu posso mostrar para vocês aqui alguns itens. Vamos lá. Dentro de negócios, que são as pipelines, né, que são os funis, aqui eu tenho tipo um Trello. Tá vendo que tá aqui recrutamento RH? Sim, senhores e senhoritas, eu uso um funil de contratação de pessoas aqui dentro, com um monte de automação. Olha que doideira, tá? Por exemplo, um cliente caiu num lead, num anúncio, etc. Ele cai aqui em serviço, por exemplo. Quero falar com vocês, ele vai passando aqui. Cada etapa dessa tem automações, vou mostrar algumas para vocês. Eu tenho uma etapa de link, ficha cadastral, então não tem que mandar para o cliente assim, me manda seus dados, preencha esse Word aqui, essa planilha, que saco. O cara recebe um link pelo celular, pelo computador, qualquer lugar ele faz tudo. E se você precisa de documentos para fazer o contrato, vem aqui também. Então eu tenho automação de contrato, confecção de contrato, automação de tudo que você imaginar. E aí o cliente caiu aqui, ó, a gente chama de vencemos, a etapa de ganho. Olha que doideira, ele vem para um túnel, ó, tá vendo? Fiozinho, e já cai no funil de acelera 90D, que é um funil de onboard. Então ele já gera tarefa para o time de projetos e tudo mais. Cliente de licença, mesma coisa. Olha só que legal. Então, suporte. O meu suporte, para os nossos clientes aqui, ele tem um número de WhatsApp, que a pessoa manda mensagem, ele cria um card aqui automaticamente, ou ele pode usar um canal de suporte para o nosso cliente, para nós, e ele já fala com o meu time, já vem para cá, gera um ticket, gera atendimento, gera tudo. Eu tenho aqui, ó, só de sucesso do cliente, que é o de novas ofertas também. Eu tenho aqui o só de recrutamento RH, que é o que eu mostrei um pouquinho ali para vocês, que tem automação. Pô, a pessoa foi pré-aprovada na primeira etapa, eu posso mover ela de etapa, ela vai automaticamente para a etapa de perfil comportamental. Foi aprovada? Pode para a etapa de desafio técnico. Foi aprovada? Vai para uma reunião de vídeo. Foi aprovado? Já tem uma etapa que manda um formulário para a pessoa, ela recebe um contato. Cara, é gigantesco o que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir um negócio teste para vocês verem como é que funciona, tá? Eu vou abrir uma pipeline aqui. Então vamos lá, eu abri aqui uma das pipelines que a gente tem, que é de serviços, tá? Que é a minha principal fonte de venda, inclusive hoje, que é a venda de serviços. Então, gente, eu não deixei aqui, porque esse aqui é o nosso mesmo, com os dados aqui, enfim, coloquei um termo aqui, só para não aparecer nenhum card. Vamos lá, vamos fazer um teste, vamos criar um card, um negócio rápido aqui, ó o tempo. Vamos lá, cliquei em mais, coloquei teste live, vem aqui, vou colocar Zezé de Camargo, pô, não tem o nome dele. Já cria aqui na hora, Zezé de Camargo, e ele é da empresa ZD Solutions. Também não tem empresa, já criei a empresa aqui agora. Depois eu posso vir aqui complementar com o nome. Cara, simples assim, fonte, site, sei lá. Bora, isso aqui é um teste. Criei um card aqui, ó. Zezé. Pronto, apareceu para mim o card. Então lembra, eu tenho 3 entidades aqui, ó. ZD Solutions é a empresa, Zezé de Camargo é o nosso cliente, e Test Live, esse branquinho aqui, é o card de negócio. Então vamos clicar no card de negócio.
que eu falei para vocês dos outros CRMs? Tem que ser rápido para criar as coisas. Então vem aqui em comentário, ó, já falo, opa, bora vender. Coloquei uma observação aqui. Olha que doideira, eu posso criar um bate-papo com ele aqui agora e adicionar algumas pessoas. Então eu posso criar, ó, eu só clico aqui, ó, discutir no bate-papo. Eu já crio um bate-papo da negociação. Eu posso vir aqui adicionar mais pessoas. Vou dar um arroba aqui pro Felipe. Preciso de ajuda nessa venda. Nessa venda. Tá vendo? Já coloco o cara aqui, posso adicionar ele aqui no negócio. Olha como é que é bem dividido. Eu gosto, tá? Então do lado esquerdo, sobre o negócio, aqui são campos personalizados, ó, que são os campos que eu personalizei. Cada Bitrix vai ter uma outra personalização de campos, tá vendo? São as informações que eu preciso. Eu posso colocar produtos aqui, eu cadastro tudo, enfim. Tem as coisas que eu quero colocar aqui. Lembrando, nós já é conectado com o WhatsApp, então eu posso vir aqui e mandar uma mensagem no WhatsApp do cliente agora, certo? Só que eu não cadastrei nenhum número aqui, não vai. Então, eu quero mostrar um negócio do mobile para vocês. Abre o teste live em serviço do Zezé de Camargo, tá aberto? Vai lá em comentário. Ó, eu tô com o celular aqui, ó, tô com o mobile, tô com o celular aqui do Iago. E vou vir aqui agora e vou colocar uma observação aqui, um comentário por áudio. Imagina o cara na rua, o vendedor. Ó, vou vir aqui em comentário e vou mandar um áudio aqui, ó. O cliente me disse que precisa de mais tempo para pensar, porque ele já está olhando uma outra solução. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um estudo sobre todos os negócios desse cliente e vou criar uma proposta básica para ele, só para ele ter a noção do preço. Olha isso aqui. Ficou errado aqui, porque eu falei rápido, né? Mas olha isso aqui. Eu mandei um áudio e ele veio pro comentário. Se isso aqui não for eficiência, meus queridos, eu não sei o que é mais não, tá? Então, aqui tá um pouco do CRM Bitrix, também tô dando uma visão geral aqui, e eu acho que isso é muito importante. Dito isso, então, você já entendeu que o meu veredicto, eu vou ter que ser enviesado, eu vou ter que ser verdadeiro, mas lembrando, depois que eu conheci o Bitrix, independente se você vai comprar de mim ou não, eu não vi nada melhor do que isso. Eu tenho comunicação, site, bate-papo, venda automática. Eu nem mostrei nada das automações aqui, ó. Isso aqui são algumas das automações que existem, ó. Isso aqui é só no de RH, ó. Isso aqui é só automação de RH. Deixa eu pegar outro serviço aqui, ó. O cliente vai lá, a hora que o cara fala, vou fechar negócio, ele recebe um WhatsApp já, e pode ser um e-mail também, WhatsApp que você preferir. Já recebe um WhatsApp lá, ó, falando pra ele, personalizado, com o nome dele, legalzinho e tudo mais. Falando, fulano, olha lá, ó, parabéns pela escolha, preenche os dados, ele clica no link. Quando ele clicar nesse link, gente, é um formulário que o cara preenche, ó, a moça, do celular, do computador, que ele já cai no meu CRM, já move de etapa, automaticamente. Se você entrar no nosso site principal, livesales.com, a gente tem um .com.br que é só de Bitrix, também. Se você entrar aqui dentro, ó, você vai ver que eu já tenho um bate-papo aqui do lado, um widget do Bitrix, isso aqui é nativo do Bitrix, você não tem que contratar nada mais, certo? Se eu clicar em agendar diagnóstico, ele já tem um formulário do Bitrix, e esse site, inclusive, senhores, é do Bitrix. Ah, mas é horrível. Tem melhores lá, você pode melhorar, mas você faz tudo lá dentro. Então, você não precisa sair lá de dentro. Então, o marketing trabalha muito mais conectado aqui, de maneira geral. Então, conforme eu disse, tem o meu viés, porque depois de passar por muita coisa, é difícil você desver. Mas, para você que ainda não acredita em mim, tá tudo bem. Lembra do seguinte, pra você escolher seu CRM. Sempre nessa ordem. Pessoas, processos e tecnologia. Dentro de processo, tá aqui, ó. Aqui tá a forma correta de implementar o CRM. A forma correta de implementar é começando a desenhar o seu processo. Esquece a tecnologia, esquece a ferramenta. Se você tem isso aqui ajustado, aí você tem braço para ir para tecnologia. Por isso que para mim o vencedor é o Bitrix, que concentra um pouco de tudo. E aqui, ó, é o resumão, na minha percepção, que é o quê? Ele é robusto, completo, inteligente, tem recorrência de venda, tem BI e tem a jornada completa. Lead, conversão, onboarding do cliente, time de implementação, etc. Depois ele tem sucesso do cliente, recompra, revenda, tudo aqui dentro, automatizado, conectado, financeiro trabalha aqui dentro, todo mundo trabalha aqui dentro, 100% da empresa num só lugar, integração completa com todos os canais de atendimento a cliente, rastreio completo. Gente, eu posso mostrar depois com calma um rastreamento completo de campanha, eu sei qual que é o criativo que veio, qual o anúncio, onde o cara clicou, o IP, tudo. Automação de processo, de tarefa, geração de documento, proposta, contrato, o que você quiser. E assinatura, tem o Bitrix Sign também que você pode assinar com validação jurídica. Formulários, então eu mostrei para vocês alguns tipos de formulário e tudo mais. Copilot, então ele tem uma IA nativa em todos os lugares e não cobra por usuário. Beleza, Els, o que eu faço agora? Bom, você tem dois caminhos, tá? Volta lá no comparativo CRM,
veja todas as ferramentas, vê o que você mais gostou e, se você quiser agendar uma demonstração personalizada do Bitrix para sua operação comercial, clica aqui que você vai ter um formulário de qualificação ali. Se você estiver dentro do meu ICP, eu te atendo. Se não estiver dentro do seu ICP, você vem para minha base de leads, eu vou te vender curso, vou te vender outras coisas e tal. Por quê? Porque a minha implementação é cara, ela é para processos mais robustos, para empresas que estão em escala de crescimento. Talvez seja o seu caso também, beleza? Mas de qualquer forma, entra no ecossistema que a gente vai ter comunidade daqui a pouco, só de CRM. Então, vem para cá que a gente tem coisa boa para você aí. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, é um bom sinal que você de fato quis estudar, quis compreender um pouco mais sobre o mundo do CRM. E eu espero que você tenha escolhido a melhor opção para o seu negócio. Lembra, se precisar de ajuda, fala com a gente aqui, a gente está à disposição. A Live, que é a minha empresa, ela é parceira Bitrix24. Então, lógico que tem o nosso viés, sim. Mas lembra, eu testei muita coisa e não acredite em nada do que eu falo. Testa. Inclusive, testa o Bitrix também. Tem link gratuito aqui para você criar sua conta, sem custo nenhum. E lógico, se você não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho e em breve a gente se encontra para fazer acontecer. Tamo junto, bora vender. Valeu!